Boa noite aí, obrigado pela participação. Claro que a gente queria casa cheia, né? Mas é importante as pessoas que participaram para poderem colaborar. Já tinha antecipado um pouquinho, está na terceira rodada de conversa com a comunidade, fez em março desse ano, para discutir problemas e qualidades aqui da comunidade. A gente fez conversas como essa em 6 localidades diferentes do município, né? Então a gente veio para o interior, para Sorocaba, fazendo em Santa Catarina também, lá na Saudade, no centro, lá na parte sul, perto de Jardim Janaína e Bom Viver, e lá para o norte, que é Tijuca, São Miguel. Né? Então a ideia disso é poder elaborar o plano diretor a partir da perspectiva e da vontade também da população. A gente está entrando agora na etapa final do plano diretor, a expectativa é de dezembro desse ano, então mais dois meses basicamente, a gente fechar as etapas participativas todas, né? E a gente poder encaminhar aí para a prefeitura depois transitar, né, tramitar dentro da Câmara de Vereadores a versão por isso consolidada. Então o plano diretor, não sei até que ponto, né, vocês têm intimidade com isso, mas é um instrumento de planejamento do território da cidade, né? Tenta ajudar a cidade a crescer e a se organizar um pouco melhor. E essa terceira rodada foi resultado da demanda da população. Né? Aqui em Sorocaba eles pediram, como pediram em outras localidades também, que a gente fizesse uma terceira rodada para apresentar alguns dos elementos mais diretamente ligados à comunidade aqui. Então eu vou tomar a liberdade de, em 40 minutos, apresentar o que eu tenho aqui, e depois a ideia é que a gente até formou três meses lá para o pessoal discutir. A ideia era vocês poderem, em cima do mapa, das coisas, também poder discutir, colaborar, criticar. Né? Então, tudo que vai ser apresentado aqui é uma versão ainda preliminar que está aberta a sugestões, a críticas e a contribuições. E o plano diretor tem a ver com a vida do dia a dia de vocês. Né? A cidade tem que crescer mais ou menos, o que funciona, a mobilidade funciona ou não funciona, a escola, o posto de saúde, está faltando área de lazer, se não está faltando área de lazer, como é que a gente se organiza, que tipo de atividade tem que estar próximo da outra, é bom que o comércio fique próximo da moradia ou não é, ou tipo a indústria perto da moradia ou não. Então, tudo isso é o plano diretor que tenta, de alguma forma, organizar. Né? E por isso que ele, de alguma forma, está bastante presente na vida de vocês, apesar de muitas vezes a gente não ter contato com ele. Isso é só uma introdução, né? Eu sou Samuel, sou professor do Departamento de Arquitetura da UFSC. Né? Nós temos um convênio de cooperação técnica com a Prefeitura, todos nós aqui, Jerusa, Maria Eduarda, Márcio, a gente tem uma equipe de 18 profissionais em áreas diferentes, geógrafo, arquiteto, engenheiro, advogado, e junto com a equipe técnica da Prefeitura a gente está nesse processo de ajudar a elaboração do plano diretor, mas não somos nós que vamos definir o conteúdo do plano diretor. A gente está dando suporte para que a população, junto com o Conselho de Desenvolvimento, faça essa decisão. Então, não vou nem entrar nessa questão de pacto de convivência, somos poucos, né? Se a audiência fosse, se a oficina fosse grande, ia ter questão de tempo de fala, inscrição e tal, mas acho que não precisa passar por isso. Coisa bem importante, a gente está então aqui no final da terceira etapa, né, no terceiro ciclo de rodadas territoriais, a gente já está elaborando a versão preliminar do plano, e a nossa expectativa ali, né, na primeira quinzena de novembro, a gente lançar a consulta pública, já com a versão completa do plano diretor, sistematizar tudo que vai vir. Então, a consulta pública é o documento inteiro do plano diretor, que vai ser disponibilizado para a população ter acesso, e ela vai poder colocar suas considerações, sugiro que modifique isso, sugiro que complemente tal coisa. A gente vai sistematizar essas contribuições, nem tudo que vier vai ser incorporado, vocês imaginam quem está aqui discutindo, né, que o Sorocaba do Sul tem que ser tal característica, chega lá alguém lá no final, não, quero prédios de 10 andares lá no Sorocaba. O pessoal fala, não, está sendo contrário ao que a população discutiu ao longo do processo. Então tem coisas que a gente vai sistematizar e vai dar nossos pareceres da equipe técnica da UFSC e vai fazer uma conferência final. Então, a conferência final é uma audiência pública lá no centro, onde a gente vai discutir todo o conteúdo do plano diretor e aprovar. E quem que é o responsável por aprovar é o Conselho de Desenvolvimento. Então a gente tem 2 representantes aqui da área rural, que são os representantes que deveriam fazer essa ponte de levar as discussões daqui lá para o Conselho e levar as discussões do Conselho para cá. Então é o André e o Leonardo, se não me engano, é o nome dos 2 representantes aqui da localidade. Então é bastante importante vocês perguntarem para o Leonardo, né, para o André, o que está acontecendo. O André estava vindo agora, ótimo. Lá na primeira oficina, que foi quando foram eleitos esses delegados, foi a própria população que elegeu. E eles quiseram eleger o pessoal lá 13 Riachos, né, para pegar das comunidades que estavam lá de lá, e alguém aqui das áreas de Sorocaba do Sul, Sorocaba de fora. Né? Então, uma coisa bem rápida, a gente já tem todos os documentos, tudo que foi elaborado lá no site do projeto, se vocês quiserem ter acesso. Vocês veem aqui, né, está sendo gravado, tem o pessoal ali que está escrevendo ata, tem lista de presença, tem fotografia. Tudo que a gente faz está registrado no site. Toda vez. Vocês querem saber o que foi discutido na reunião de Sorocaba, na primeira oficina, tem a ata e tem a gravação inteira dela.
Então vocês, né, terem noção de que a gente está tentando ser bastante respeitoso em relação a essa participação toda. Aí tem o documento de leitura técnica, leitura comunitária, então a gente orienta muito a proposta do nosso plano diretor em cima desse material que foi sistematizado. Então, se vocês quiserem ter acesso, né, e tiverem tempo para ler, a gente sabe que tempo é algo cada vez mais raro, né, está lá à disposição. Isso aqui foi tudo que teve como síntese da leitura técnica e leitura comunitária, não vou entrar em detalhe, mas em cima desse conjunto de problemas que o plano diretor está tentando enfrentar. Algumas coisas a gente consegue resolver um pouco melhor com o plano diretor, outras coisas não tem tanto a ver com o plano diretor, mas é que a população e os técnicos, né, de alguma forma, delimitaram como problemas mais estruturantes. Esses aqui foram os temas que foram abordados na segunda rodada de oficinas territoriais. Os princípios também foram abordados, né? Então, cada questão a gente colocava uma pergunta, e a gente tinha uma pergunta específica para qual que era a percepção que as pessoas tinham sobre as áreas rurais. O que é esses núcleos que a gente tem, Sorocaba do Sul, Sorocaba de Fora, São Mateus, né, São Marcos, Três Riachos, o que a população, de uma forma, tanto os moradores quanto a população de fora, achavam que deveria ser o futuro desses núcleos, né? E aí a gente trouxe vários elementos que são bastante representativos, né? Então, aqui o que a gente teve de resposta para cada uma das perguntas que foram elencadas, aqui a gente está na área 3, né? Então, aqui a gente teve 19 participantes, algumas respostas para cada uma das perguntas que foram feitas. Aqui algumas fotinhas, essa aqui foi a foto da área 3, que a gente teve dessa segunda rodada. O André que está chegando aqui, está aqui na ponta, né? O relatório dessa segunda rodada está disponível. Tudo que a gente apresentou de diretrizes, a gente teve uma grande concordância da população, quase 95% de concordância. Boa noite, André. Obrigado aí por ter chegado, né? Então, teve alguma discordância pontual, então isso de alguma forma orientou a gente no caminho certo. Aí alguns aspectos que foram trazidos em cada um dos temas, né? Acho que talvez o que seja mais interessante é o que foi trazido como contribuições para esses núcleos urbanos isolados que a gente tem na área rural. Então, a preocupação com a valorização da área rural, preocupação cuidadosa e planejada, planejar a expansão urbana desses núcleos rurais, mas de modo cuidadoso e controlado, buscando criar condições para que a gente tenha comércio e serviço, né? Porque às vezes, como vocês comentam, né, para a escola às vezes tem que levar a criança e tal lá no centro, muitas vezes tem um comércio mais básico que nem precisa, né? Às vezes tem mercadinho e tal, mas para qualquer tipo de atividade um pouquinho mais estruturada, isso acaba tendo dificuldade das pessoas terem acesso. A questão de regularização dos lotes, né? Quase tudo aqui, por ser área rural, provavelmente é irregular, assim, né? Tudo divisão de lotes é irregular, então a preocupação também das pessoas de poder criar condição para regularizar, para ter estrutura pública, né? Então esse é acho, dos temas centrais que apareceu, né? A questão de regulamentação de condomínio, de qualificação das atividades agrícolas, melhoria da infraestrutura viária, isso que a gente estava comentando. Como é que é o nome da senhora? Vera, a dona Vera estava comentando em relação à infraestrutura viária, né? E também a questão das expansões devem ser cuidadosamente trabalhadas de modo a integrar e fortalecer os núcleos consolidados. Então, em cima disso aqui que a gente trabalhou algumas das propostas que a gente vai apresentar para vocês na sequência. Que veio também de aspectos ambientais do lazer, né? E agora, isso aqui só para a gente fazer como é que é uma prestação de contas do que veio anteriormente. Né? Então, a gente discutiu 6 diretrizes, discutimos, né, para cada uma das áreas. A gente hoje está na 6ª oficina da 3ª rodada, então já foram 18 oficinas começam, está na 18ª, a última delas. Hoje a gente está fechando a caixa aqui, né? Fechando as oficinas que a gente está desenvolvendo. Então a gente teve oficinas que foram bastante construtivas, o pessoal colaborou, né? O Eduardo participou de todas, a Ana de quase todas também, guarda em algumas, né? Então algumas, né, sugestões de melhoria, de aperfeiçoamento, algumas críticas da nossa proposta, a gente está totalmente aberto à crítica quando ela for feita de forma, né, adequada ainda ao processo em construção. Então, qual que é a ideia? A gente, né, dependendo da quantidade de pessoas, a gente organiza um pouco as atividades. A ideia é a gente apresentar as propostas. Até agora foi só o processo, as etapas, o que vem daqui para trás. Né, a gente vai apresentar as propostas aqui para o reporte. A gente tinha uma sugestão de divisão em grupo, mas acho que não precisa dividir em grupo. A gente senta ao redor da mesa aqui, a gente trouxe mapas, né, as referências, os parâmetros que a gente está sugerindo, para vocês poderem fazer a crítica, a sugestão em cima da proposta. Aí depois, como você não está tudo no mesmo grupo, né, quando a gente teve oficinas que teve 3 grupos, aí o que fazia? Depois de cada grupo discutir, cada grupo escolhia um representante para vir para frente e apresentar o que tinha sido discutido para todo mundo saber o que tinha sido debatido, só para a gente tomar conhecimento. Então é bastante comum uma oficina como essa a gente ter várias pessoas com características diferentes. Tem um cara que é comerciante, tem um cara que é morador, tem um cara que é proprietário da terra, né? E aí cada um às vezes tem um interesse diferente sobre o que é o futuro da localidade. E é importante todo mundo poder conhecer isso, né? Porque se cada um puxar a corda, se ficar a corda para o seu lado, é bem provável
provável que a gente não tenha um plano que ajude a orientar o crescimento. É provável que ele vai ser um pouco a junção de interesses, né? Quando é só a junção de interesses, ele não é planejamento, ele é, muitas vezes, só acomodação. Então, essa é uma questão bastante importante. Não quer dizer que o interesse particular não seja legítimo, é muito legítimo, e é importante que a gente consiga integrar interesse particular no planejamento. Aí é uma coisa, a coisa funciona um pouco melhor. Então, a ideia é essa, né? Como a gente vai ter um grupo só, a gente não precisa criar, né? Então, o próprio grupo vai poder já sistematizar suas contribuições. Então, vou apresentar bem rapidamente. Aqui foram as diretrizes que a gente validou lá na etapa anterior. Aqui uma coisa importante, não sei até que ponto vocês têm intimidade com o plano diretor, mas geralmente o plano diretor tem um mapa da cidade, né, onde ele delimita o que pode e o que não pode. Aqui, dessa linha para dentro é um perímetro urbano, as pessoas podem fazer loteamento, parcelamento do solo, né, vai ter que ter cobrança de PTU para ajudar a pagar, financiar a cidade. Né. Daqui para fora, a área rural, no princípio, o módulo fiscal é o tamanho mínimo do lote que pode ter, que é 2 hectares. Então, geralmente o plano diretor tem esses mapas que dividem a cidade em setores. Aqui é uma área mais residencial, onde a gente quer que tenha comércio e serviço, mas não quer que tenha atividades muito geradoras de comodidade. Uma fábrica que funciona até as 3 horas da manhã, que gera, por exemplo, mau cheiro, que gera caminhão andando às 3 horas da manhã, para ser um tipo de atividade que não convive bem com a moradia. É importante para o município? É muito importante para o município ter isso, mas de repente a gente coloca nesse local aqui que não vai gerar tanto impacto. Então o diretor vai tentando dividir o município dessa forma, de modo a criar uma qualidade de vida, no final das contas, desenvolvimento econômico, qualidade de vida, para a população de uma forma geral. E ele utiliza alguns critérios aqui, macrozona, mesozona e zona. A macrozona, a gente pega o território do município inteiro e geralmente divide em 2, 3 ou 4 grandes áreas. Porque o papel desse macrozoneamento é poder definir uma coisa muito importante, que para vocês aqui, sobretudo, é muito importante. Qual que é a área de urbanização que a gente vai permitir. Então, qual é a área atualmente ocupada e qual a área de expansão da urbanização está crescendo. E a gente tem que, de alguma forma, orientar esse crescimento. Esse crescimento seria interessante não acontecer em áreas de risco. Seria interessante não acontecer em áreas inundáveis. Seria interessante não ser um lugar muito distante, porque é a população que vai ter que pagar depois infraestrutura, calçamento, iluminação pública, drenagem. A cidade fica muito cara se for uma cidade muito espalhada. E quem tem que pagar de uma forma geral é a população. Então, o papel do macrozoneamento é esse. Pensar, olha, o negócio está crescendo, a gente vai ter que criar condição de crescimento. Esse crescimento não pode nem ser muito apertado. O que acontece se a gente tem um crescimento onde a gente não permite ter novos loteamentos e tal? Seria muito restrito. A gente não vai ter oferta de terreno e o terreno fica muito caro. Agora, se a gente faz também uma área de expansão urbana muito grande, o que a gente tem é que a gente vai ter um loteamento aqui, um loteamento a 5 km para lá, outro a 3 km para lá, e a cidade fica muito cara. E além de ser difícil de ter comércio e serviço. Porque o comércio e serviço, qual que é o critério para colocar uma escola? Eu vou colocar nesse núcleo, naquele ou naquele? Vai ser difícil, porque ele vai estar totalmente distribuído. Comércio, comércio não é onde a gente quer, comércio vai onde tem gente. Onde tem circulação, onde tem transporte coletivo, onde tem circulação. Se eu simplesmente distribuo a população de qualquer forma, dificilmente eu vou ter comércio nessas áreas, vão ser geralmente bairros dormitórios. Porque a população mora lá, mas depende de quase 100% da vida em outro lugar. Uma padaria, uma farmácia, um emprego, vai estar geralmente longe do lugar de moradia. Então isso é uma coisa bastante importante. A gente tem que não pode ser restrito demais, mas também não pode ser restrito demais. Esse é o papel do planejamento e é o papel do macrozoneamento definir isso. Depois vem as mesozonas. As mesozonas, elas dão algumas características diferentes. Beleza, a área de expansão de Biguaçu vai da BR-101 até a alça de contorno. Estou dando um exemplo. Mas a alça de contorno, ela vai provavelmente ter um tipo de uso diferente, que é um uso logístico industrial, porque é uma rodovia de característica nacional. Então, o mesozoneamento já começa a dar algumas características específicas para determinadas áreas, ainda uma característica bastante grande. E o zoneamento é aquele mais específico. Onde é que vai ter área mais comercial, mais residencial, onde é que vai ter mais mistura de uso, onde é que as indústrias vão se localizar. Então, a gente vai meio das coisas maiores, macrozoneamento, meso, intermediário e zoneamento, que é a escala menor. E o que a gente vai apresentar um pouco para vocês são essas características aqui, para o recorte do município e depois para o recorte da área rural. A área rural é a maior área que a gente tem dentro do território municipal, abrange vários municípios, várias localidades, então um pouco essa característica diferente. E depois tem as áreas especiais. As áreas especiais são áreas vinculadas a alguns tipos de preocupação. Por exemplo, regularização fundiária.
né? Áreas que foram ocupadas de modo informal, que não vão ser perímetro urbano, que elas estão muito distantes, mas já estão ocupadas, já estão consolidadas. É muito difícil imaginar que a gente vai retirar aquela população. Tudo demarca ali uma área especial de regularização fundiária, por exemplo. Né? Ou a questão de patrimônio histórico. Quais são os locais que têm patrimônio histórico em Biguaçu? Né? São Miguel, na pracinha ao redor da Praça Central, são elementos que tu não consegue regular pelo zoneamento ali, mas que precisam de alguns critérios para qualificação. E não se preocupar com o patrimônio histórico, daqui a 5, 6, 7 anos a gente tem perda de muita coisa. O Angelino está vivenciando isso. 33 casarões antigos que foram levantados em 2007 e 2014, os 33, 8 já tinham ruído. Porque não tinha nenhum tipo de demarcação, reconhecimento dessas áreas. Às vezes a gente vê patrimônio como uma coisa, está lá uma casa velha, né? Mas tem muitos municípios que tiram proveito disso. Atividade econômica, né? Ecoturismo, né? Atividade de restauro, né? De restauração, de alimentação, né? Então, é um patrimônio que o Biguaçu tem, né? Também. Então vocês são... Não existe mais? Tem. Ah, tem ainda? Tem. Não sei, eu já tenho 60 anos, aquela casa sempre existiu lá. Sempre existiu. Logo aqui embaixo, casarão. Quem passa na rua não vê, porque é pra dentro, assim, né? O doutor, mas acho que era o pai dele, né? Aqui tem algumas questões, né, do como é que a gente vai delimitando os elementos. Vocês imaginam, vocês estão passando uma rua estruturante, lá do centro do Rio Grande do Sul. Aí de um lado da rua tu pode construir prédio de 8 andares, e do outro lado pode só construir casinhas de 2 andares. Aqui pode comércio e serviço, aqui pode só moradia. Claro, às vezes pode ter alguma questão ambiental, né, que justifique isso e tal, mas muitas vezes tu tens muita divisão de um zoneamento para outro que não tem um critério muito claro. Aí para quem estava no dia a dia da prefeitura é muito difícil justificar para uma pessoa por que eu no meu terreno posso uma coisa e o cara está na frente de mim, com a mesma infraestrutura, pode uma coisa tão diferente da minha. Né? Lá na Câmara provavelmente isso deve aparecer muito também. Né? Então a gente utiliza algum conjunto de critérios para separar uma zona da outra. Tem muito a ver com acessibilidade. Né? Então os locais que têm mais infraestrutura e mais acessibilidade, né? Uma via, estrutura, geralmente tem um tipo de zoneamento. Então a gente não vai mostrar o zoneamento todo do município, porque, né, a ideia é trazer um pouco mais aqui. Mas isso aqui é um pouco das discussões que a gente fez em cada uma das áreas, né? Cada um desses critérios aqui que foram elencados. Questão de densidade também. O que é densidade? Pessoas morando. Vocês imaginam o que é uma cidade que tem uma sequência, uma área toda, um bairro todo da cidade com um prédio de 10 andares. Ali, geralmente, né, depende, se for a beira-mar de Florianópolis, é uma pessoa por apartamento gigantesco daquele, nem uma densidade tão grande. O apartamento São Grande tem pouca gente morando. Mas pega aqueles conjuntos habitacionais que a gente tem em Biguaçu, estava conversando ali com o Eduardo, tem aqueles de 4 andares que tem 6, 7 apartamentos por andar. É muita gente morando ali, né? Às vezes 20 blocos. Né? O que acontece? Quando o diretor não regula muito bem isso, às vezes tu coloca um monte de gente numa rua sem saída. O que acontece? Como é que eu vou levar o transporte coletivo para lá? Como é que eu vou levar a infraestrutura? Né? Vai dar congestionamento, trânsito, tráfego. Né? Então, uma das questões importantes para a definição de densidade, onde colocar mais gente, tem a ver com infraestrutura e a localização. A gente colocou áreas com verticalização, construção de prédios em Biguaçu, mas geralmente nas áreas bem localizadas. Né? Biguaçu, se a gente for olhar para o centro de Biguaçu, a gente tem um prédiozinho mais alto, um outro sendo construído, alguns prédios de 6 andares, né? Tem muito ainda para ser ocupado naquela Mas ali na rua do Eduardo está saindo um bocado de prédio, e é bem alto. Isso, e aí é um local... Aí, vai ser daquilo ali, né? A do Eduardo é que é? A escola? É na Leopoldo Freberg, né? Na Caixa Econômica ali. Então a gente foi trabalhando um pouco essa lógica, né? Então não tem por que ficar colocando densidade, por exemplo, nos fundos. O que é os fundos? Os fundos, já que o próprio nome diz, né? Não deveria ser fundo, né? No sentido do nome. Mas o que é aquela área que já começa a ocupar a área de novo. Se a gente começa a colocar muita gente morando ali, vai ser uma área que vai ter dificuldade de colocar infraestrutura, né? Sistema viário, transporte coletivo para essa população. Então esse aqui foi um pouco dos critérios que a gente utilizou. Então, macrozona e mesozona, que a gente vai mostrar. Então esse aqui é o território todo de Biguaçu. Né? Então esse aqui é o município todo de Biguaçu. Aqui está a BR-101. Né? Aqui está Tijuquinhas, aqui está São Miguel. Aqui está a Praça Central, aqui está a parte mais próxima, de São José, aqui está a alça de contorno, ó. Aqui está a alça de contorno, chega lá, próximo da BR-101, onde tem o aterro sanitário, né? E aqui estão as localidades, aqui está Sorocaba do Sul, aqui está Sorocaba de Fora, aqui está São Mateus, São Marcos, Três Riachos, Limeira, né? Que a gente tem essa cadeia de morro que separa, né? Aqui está aqui Sorocaba, aqui está lá em São Mateus e Três Riachos, né? Então, só para a gente ter um pouco de localização. Qual que é a lógica aqui? Né? A gente tem basicamente 3 grandes macrozonas, que eu vou explicar cada uma delas, e depois as mesozonas dividem essas macrozonas em algumas estratégias principais. Aí vocês veem que a gente já tem o que hoje não existe, né?
no plano diretor de Biguaçu, que é o reconhecimento, já desde agora, dessas localidades como perímetros urbanos descontínuos. No sentido de possibilitar a regulação fundiária, de possibilitar, né, até o parcelamento do solo novo, né, dentro daquelas áreas que são consideradas mais integradas. Então aqui, as macrozonas, tá? Vou passar um pouco mais rápido, mas qual que é a lógica? A gente tem essa área mais consolidada, né? Então aqui está aquela parte dos condomínios do Delta Vive, né? Então nessa parte aqui está o caminho para Antônio Carlos, né? Aqui está aquele caminho que pega o Prado, Saudade, né? Encruzilhada. E a gente tem uma área então cinza, que é a área urbana de estruturação, então a gente considera que essa área cinza é aquela mais estruturada, que deveria, por isso, ter mais densidade, mais uso, né? Sobretudo intensificar o uso dessas áreas. A gente tem a área de expansão urbana, que é essa grande área amarela, que hoje tem muito pouca ocupação, né? Mas que, pela existência da alça de contorno, tem uma tendência de ocupação mais representativa aqui, como aquela área de planície mais próxima do encontro viário entre a alça de contorno e a BR-101. Então a gente tem aqui tem a macrozona verde, que é a macrozona de uso rural sustentável e relevância ambiental. Vocês veem que amarelinho, né, são áreas de macrozonas de transição, né, de ocupação, que são perímetros urbanos, são essas localidades que a gente reconhece na área rural, para consolidar. Aqui já é a mesozona, então a mesozona, vocês veem que aquela zona amarela de transição, ela vai dividir em duas partes. Por quê? Porque a gente tem alça de contorno aqui. E é importante a gente separar um pouco essa lógica, uma área ainda não ocupada. A gente não quer repetir o erro de Palhoça, de começar a permitir áreas residenciais, né, moradias, muito próximo da alça de contorno. Não porque não pode, é porque a liberar a alça de contorno gera comodidade, mas também tem a tendência de uso logístico industrial. A gente começa a permitir a área residencial, daqui a pouco vai ter um loteamento residencial com uma indústria, com um loteamento residencial com uma indústria. A gente tem muita dificuldade de ter uma relação de qualidade para isso. Então, sobretudo, direcionar a ocupação residencial para esse núcleo aqui. E aqui, nessas áreas vermelhas, a gente tem, sobretudo, atividade logística industrial ligada à alça de contorno. Vocês veem que o vermelho não vai ao longo de toda a alça de contorno. Hoje, o plano diretor permite 200 metros para cada lado da alça de contorno, ocupação logística industrial. Mas a gente tem áreas de morraria, né? Que a gente atravessa tanto essa porção mais ao sul, quanto essa porção aqui, que não tem muito como ocupar as bordas. Então a gente retirou essa área de ocupação logística aqui, só que a gente ampliou um pouco nessas zonas, por quê? Para permitir algum tipo de uso mais interessante que é para o condomínio logístico. Né? Porque às vezes 200 metros só não permite esse tipo de empreendimento, porque só vai ter indústria voltada para a alça de contorno. Então ali permitiria um tipo de empreendimento de maior porte, que gera mais emprego, que gera qualidade, porque cria, né, lote, sistema viário complementar, tem recursos para fazer isso, então baixando esse área. Uma área degradada, uma área que a maioria já é pastagem. Já é pastagem, não está utilizada. Sabe qual é a faixa do hoje? São 30 metros. 30 metros. 30 metros do eixo? Do eixo de cada... Dos lados, né? Isso. Uhum. Mais 30. Sim, 30 metros a partir do eixo de cada centímetro. É 60 metros total, o contorno. 60? O rodovia e a área do domínio, né? É do eixo do contorno ou Do do eixo de do cada contorno. pista? Do eixo de cada pista. São duas faixas em cada sentido, daí seria 30 para cada lado, se eu não me engano. É 60 metros do contorno. Não, mas daí dá mais de 60, se for como ela está falando. Porque tem mais a parte do meio. Acho que não, porque... Mas a parte do meio Daria é parte da rodovia, né? Já é a rodovia. É basicamente pegar do eixo das pistas do de eixo fora. de cada pista que vai, daria 30, então tem a pista no meio, mais a Do canteiro marginal. central, então. Não vai dar... 30 do canteiro central. 30 de cada duas faixas. Se eu estou certa, eu não sei. Agora eu teria que confirmar isso. É porque dá 30 detalhes. mais 30 e mais a distância de eixo a eixo. Na nossa vida para cá, até porque a gente estava falando dessa questão dos julgamentos que tinha antes, né? Porque surgiu lá em Tijuquinha, não surgiu? Sim. Surgiu. Na reunião lá, né? O que surgiu lá? Lá surgiu um monte de coisa, mas surgiu. Não, Sobre essa questão de sobrar pouco espaço sim. para fazer o parcelamento de solo nessa faixa ali, né? Mas vai, era só. Vamos lá. Então essas aqui são as duas mesozonas dessa área. Então a gente, né, em relação àquela área que é a área cinza, aqui a gente dividiu em 3 mesozonas, né, de consolidação urbana, que é essa cinza mais próxima aqui, né, de São José, então Jardim Janaína, Bom Viver, aqui entre Saveiros, né, Universitários, Fundos, Centro, né, entra nessa área de consolidação urbana. Então ali a gente acredita que tem mais diretrizes de ocupação mais intensa, para verticalizar, tem mais estrutura, mais conectividade. É a tendência de crescimento da região metropolitana naquele sentido, a gente pode ir contra a maré também.
Então, um pouco a lógica disso. A gente também tem essas áreas azuis que são áreas paisagistas de orla, né? Tem áreas que estão na orla fluvial do Rio do Iguaçu, toda essa parte da orla, né? Da Praia João Rosa aqui, que é bastante interessante, e essa parte do Tijuquinhas também. E tem uma terceira mesozona, que é essa mesozona que a gente pega, vocês verem esse papel amassado de fundo aqui, né? Esse branquinho com essa textura, esse aqui, quando tem essa textura de papel amassado, são as áreas de morraria. Né? Então, quer dizer que são áreas com declividade mais alta. Então, aqui, quando a gente chega em São Miguel para cima, né, o morro chega muito próximo do mar. Né? A gente tem muita área de suscetibilidade, porque aqui tem um parque também municipal nessa área aqui. Né? Então, essas aqui são todas áreas delicadas para ocupar. Não deveria colocar verticalização, intensificamento uso, porque são as áreas já, né, que têm um risco mais alto de desmoronamento. Não significa que tem que ignorar. A ideia é para essas áreas de regularização. Elas poderem regularizar, poderem ter, né, a sua condição de acesso à escritura pública, poder ter acesso à infraestrutura, colaborar no pagamento do PTU, mas não era para expandir. Né? Não era que a gente tem que, né, incentivar a ocupação no morro. Né? Acho que isso é uma coisa que a gente deveria fazer. Então, essa é a nossa ideia para essas 3 mesozonas aqui. Eu vou passar um pouco mais rápido, né, porque não é tanto foco, mas aí a gente explica o que cada uma dessas mesozonas está, o que é característica delas, né, o que deveria ser fomentado. Aqui, então, das duas que a gente já comentou também, então, a mesozona, a gente chama essa vermelhinha de articulação estratégica, então, garantir a efetividade do contorno viário, evitar a ocupação residencial nessas áreas, incentivar atividades industriais e logísticas. Né? Só que vocês veem, por exemplo, a gente tem aquela área de encruzilhada, que já está ali, né? E o núcleo de Santa Catarina que está bem próximo também. Então, são 2 áreas já com ocupação, né? Que a ideia nossa é também poder, de alguma forma, consolidar, regularizar, mas também não expandir tanto essas áreas. Né? Então, aqui a gente já entra, né, um pouquinho nessa relação de conflito que já está estabelecida. Eu não gostaria que isso aqui se repetisse ao longo de toda essa área. E aqui também a área de transição rural urbana, então, né, essa área também de uso mais residencial, ali ainda vai conviver durante um bom tempo. Não é Monte não. Ali provavelmente vai conviver, ainda vai conviver. Iguaçu não vai crescer tudo tão rápido de uma vez para outra. Iguaçu vai continuar crescendo, a expectativa até 2030, 2040, né, depois a tendência de ter uma estabilização da população. Então, essa área aqui ainda vai conviver com usos residenciais e rurais ali. Né? Aí, ó. Está procurando a luz. Aí tem também as áreas de interesse ambiental e sustentável, né? Então, são essas áreas, essas aqui são tudo, essa verdinha mais escura, áreas de morraria, né? E tem essas outras áreas, são áreas ainda, né, de transição, de ocupação, algumas áreas até de planície, mas a ideia é que elas não sejam ocupadas nesse momento. A partir do momento que a cidade vai crescendo, vai se estruturando, elas possam aos poucos serem estruturadas. Né? Mas dá prioridade de ocupação primeiro nessa área, depois nessa área de transição, e aqui, daqui a um tempo, a gente poder, de acordo com o crescimento da cidade, também criar outras estratégias. E aí agora a gente vai mostrar um recorte aqui da área rural mais especificamente. A gente está utilizando uma estratégia de apresentação importante, porque a gente não quer ficar discutindo o gabarito, né? André, não sei se já participou do reunião com o diretor. A gente fala 14 andares, a pessoa, não, mas eu quero 12, eu quero 8, eu quero 16. Aí fica meio que o leilão e a discussão ao varejo de um número. Né? O que a gente está tentando sugerir, a gente está propondo aqui é uma ideia, uma estratégia geral, onde é que são as áreas de mais alta densidade, de média densidade e de baixa densidade. Tá? Então, densidade a gente fala a quantidade de pessoas morando, principalmente. Né? Então, às vezes vocês pegam, não necessariamente tem a ver com prédio. Né? Como eu comentei, um prédio da beira-mar, às vezes mora 50 pessoas. O maciço Morro da Cruz, ali tem aquelas comunidades, lotezinha de 50 metros quadrados, mora 2, 3 famílias num lotezinho daquele, às vezes a densidade daquilo é muito maior do que uma área como a beira-mar. Tá? Então, não tem necessariamente a ver só com a verticalização, com a quantidade de andares, mas tem a ver com o tamanho do lote, tem a ver com a quantidade de famílias, se a gente só permite uma casa por lote, várias multifamiliar no lote, né? Então tudo isso tem a ver com adensamento. E por que isso? Né? Porque a gente acha que onde tem a mais alta densidade é aquela área com mais infraestrutura, com mais condição de mobilidade, né? A gente tem que dar um critério para isso. Mistura de uso. Né? Mistura de uso tem a ver com o que a gente vai permitir que se misture. Quando a gente fala mistura de uso baixo, não quer dizer que é só moradia. Exato? Só vai ter moradia e não permite mais nada. Mas ali que a gente sugere que seja moradia com usos complementares à moradia. Uma farmácia, um posto de saúde, um escritório de advocacia, de arquitetura, não gera impacto, não gera barulho, né? Convive bem, é importante que as pessoas tenham comércio e serviços próximo de casa. Mas a gente não tem, são usos mais impactantes. Um posto de gasolina, às vezes, uma serralheria, um mercado de maior porte. Né? Então, esse tipo de atividade, né, nessas áreas de baixa intensidade, de baixa severidade de uso, a gente não está sujeito que aconteça.
Então, isso aqui a gente vai, né, misturando também o que é média, baixa e alta. Então, geralmente essas áreas de alta mistura de luz são aquelas áreas mais dinâmicas, as áreas mais antigas, né? A pessoa que mora lá sabe que à noite vai ter o barzinho que funciona até as 11 horas da noite, 10 horas da noite, claro, vai ter que ter proteção acústica, vai ter que ter várias coisas, sabe que é um local que, em princípio, ali vai ter um pouco mais de mistura. Né? Enquanto a gente tem outras áreas que a ideia é que seja usos mais restritos, né? E tamanho de lote. Também, né, tamanho de lote pequeno, médio e grande. A gente não fala o tamanho pequeno é 125 metros, 250, porque isso vai de acordo com cada lugar. Né? Então, o que a gente falou, por exemplo, lá no Jardim Janaína, olha, essas áreas que está permitindo verticalização maior, vai ter mais prédios, aqui é prédio, é lote um pouco maior para poder viabilizar esses prédios. Né? Nessas áreas que a gente gostaria que tivesse um parcelamento mais popular, mais econômico para as pessoas poderem ter acesso, aqui o lotezinho é menor, mas a gente não permite verticalizar. Né? Então, a gente criou uma estratégia geral de distribuição dessas questões. Tá? Porque o metro quadrado é muito caro, você sabe, mesmo aqui na área rural, sobretudo na área urbana. Né? Então, se a gente exige lote muito grande, uma área onde a gente quer que a população de renda intermediária, né, baixa e média queira morar, a gente está inviabilizando que isso aconteça. Né? Então, isso é um pouco só a ideia geral que a gente vai apresentar e a gente vai fazer detalhamento aqui da área 3. Tá? Então, esse aqui foi o que veio da primeira rodada de oficinas, então essas caixinhas aqui foram comentários que vieram da população. Então, da primeira oficina de rodada territorial, né? Definição de áreas para a indústria não poluente em 13 Riachos, é o que eles gostariam de ter. Né? Desejo que Biguaçu tenha um crescimento ordenado, com menos burocracia, mas sem esquecer dos cuidados com a natureza e nascentes. Crescimento de indústrias para o município, referência e preservação da natureza. Né? E da segunda rodada, né? Da oficina territorial da segunda rodada. Né? Um crescimento moderado aqui para a área com áreas de lazer, manter a área rural com crescimento controlado, é importante preservar as áreas do ambiente rural, dar mais possibilidade para espalhar mais, deixar vir um pouco de tudo, não só para a agricultura. Então, isso foi o que apareceu como comentários, né? Alguns dos comentários dessa segunda rodada de oficina. Então, aqui o recorte, né? Então, aqui, essa área de fundo aqui é Biguaçu inteiro. Né? Aqui a área, só fazendo o recorte, né? Essa aqui é a área 1, né? Desculpa, a área 1 Santa Catarina. Santa Catarina, área 1, a área 2 pega aqui Prado, Saudade e Encruzilhada. Né? Depois a área 3 é essa área rural, que pega toda essa área que a gente está. A área 4 é o centro, que pega essa parte aqui, ela vem um pouquinho mais para cima, mas pega essa parte aqui. A área 5 pega aqui Jardim Janaína, Bom Viver. E a parte 6 pega toda essa parte aqui, ó, que vem de São Miguel para cima, Tijuquinhas, né, Pacaraí, essas áreas de ocupação aqui, até lá em cima o encontro da alça de contorno. Então, o que a gente vai apresentar hoje são diretrizes para esse recorte aqui. Tá? Então, ampliando aquela área, né, o que a gente tem aqui tem as localidades, né, Sorocaba de Fora, Sorocaba do Sul. Esse aqui vocês falam que chamam de Sorocaba de dentro, é isso? O canto do Betão? É isso? É Sorocaba. Não, tudo é Sorocaba. Lá dentro. Lá do Cruz para cá, Lá, Sorocaba dentro. Tá. A gente só diferencia porque lá tem um núcleozinho de ocupação. Né, e o pessoal ali às vezes coloca como endereçamento o canto do Betão. Né, às vezes as pessoas não se reconhecem assim. Não, o Betão é lá. Mas essa é a área de fundo aqui, né? Isso nessa questão. É uma rua específica. Isso, é uma rua específica que está bastante de chácaras lá e tal, né? Aquela ocupação. Então, está aqui demarcado, né? E essa é uma área que teve bastante chácaras recentemente, né? Uma área que tem sido bastante ocupada, assim. E aqui do lado do morro a gente tem então São Mateus, São Marcos e 13 Riachos, depois aqui a Limeira, né? Que são as localidades que fazem parte dessa região. Aqui um pouco das condições ambientais, né? As áreas de proteção ambiental, cursos d'água. E aqui a ideia geral é de zoneamento que a gente está propondo. Então a gente tem essa grande área, a gente tem aqui uma parte daquela ZEI grande aqui, né? É claro que a ZEI não tem só esse tamanho, se vocês lembrarem, a ZEI ela transborda aqui para a área de Santa Catarina, né? Que está nessa parte aqui. Então tem uma parte aqui de zona de ocupação, de expansão logística, que é essa vermelha aqui. Tem a zona, eu vou explicar depois cada uma delas com calma, né? A zona de entorno de rodovia, que pega esse pedaço, aqui uma área de proteção, pega a área de moradia, né? Aqui tem uma ZEI, que é uma zona de expansão logística, que pega aquela grande área, que é o pedaço dela, né? Que pega essa grande área aqui como área logística vinculada à ligação da BR-101 com a alça de contorno. E a gente tem também o reconhecimento desses núcleos aqui de ocupação, né? São núcleos residenciais hoje em área rural, boa parte deles irregulares, mas a nossa sugestão é de demarcar um perímetro urbano descontínuo ao redor dessa. A gente vai explicar cada uma dessas. Vocês veem que ali não tem uma precisão. Por que ali não tem uma precisão? Para a gente não ficar discutindo o meu terreno. Puxa meio metro para cá para pegar o meu terreno, puxa meio metro lá para pegar o terreno do outro, a gente aqui vai fazer leilão novamente. Então a gente tem uma ideia geral de estruturação, né, de mancha urbana, vocês vão poder remarcar ali, olha, não, puxa para cá, puxa para lá, não tem problema. Né? É só que a gente não queria só incentivar esse tipo de debate, porque esse tipo de debate ele inviabiliza muitas vezes uma oficina.
Né? Porque às vezes a pessoa tem um terreno aqui, ela vai querer puxar o perímetro urbano 3 km por hora. E aí isso é um problema, porque o que vai acontecer nesse miolo até lá? Né? E aí vai precisar de infraestrutura, saneamento, iluminação pública, calçamento. Em vez de estruturar um pouco melhor essa área com comércio, serviço, atividades e concentrar um pouco mais da população, ela começa a dispersar. Então, a gente sabe que é um debate bastante sensível, né? Mas a ideia é que a gente possa, a gente vai explicar cada uma delas, a gente já está prevendo uma área de expansão ao redor do núcleo atual. Tá? Não é só o núcleozinho atual, a gente já tem uma certa margem de manobra. Então, vou explicar cada uma delas. Então, aqui a ZER, essas áreas aqui ao redor da alça de Colombo, você vê que o morro aqui está bem próximo, né? Aqui também o morro já começa a estreitar um pouco mais, aqui a área de morraria, a gente até retirou usos ali ao redor, né? Então aqui é uma área de proteção ambiental, porque é a condicionante que tem ali. Então a ideia dessa aqui é uma área para viabilizar a implantação de infraestrutura de suporte à alça de contorno, com marginais e futuros acessos. Se a gente começar a ocupar essa área desde agora por residência, se daqui a 5, 10 anos a gente precisar de um acesso novo, fazer uma marginal para a rodovia, a gente vai ter muita dificuldade disso acontecer. Então a ideia é que essa área aqui a gente, por enquanto, dê uma segurada. Né? A pessoa pode ter sua casinha ali, pode ter atividade rural, pode ter uma atividade econômica, não tem problema. Então ela vai poder fazer loteamento residencial nessas áreas, fazer fracionamento. Tá? Então a ideia é que não seja edificado, com baixa mistura de usos, e a ideia é não parcelar. Então aqui mantém um lote, né, a fração ideal, no módulo fiscal, né, que é de 2 hectares. Então tem essa grande área, as duas áreas, lembrando que isso aqui é um pedacinho de uma grande área de ZEI que vem para lá, e esse aqui é um pedaço de uma ZEI maior que vem para cá. É pegar uma boa parte, né? Incentivar a implantação de indústrias, empresas logísticas e demais equipamentos de grande porte, compatibilizando a existência com os rurais para esse região. Não pode simplesmente começar a expulsar. Né? Talvez vai vir um condomínio logístico aqui, daqui a 2 anos, outro lá, outro aqui, outro ali, e ainda vai ter atividade rural. A ideia é que as pessoas, enquanto não venderem sua atividade, ela não seja obrigada, por exemplo, para... não tinha jeito, boa noite, né? Tinha participado das duas oficinas, né? Na primeira. Então, que ele possa ainda conviver a atividade rural enquanto aquilo não se consolida. Porque essa é uma realidade. A gente tem muita área industrial que está propondo. Né? E isso vai ter que conviver ainda com uma atividade ou outra. Então, não pode ser possível. A ideia é que adensamento baixo, quando ele faz adensamento baixo, porque ele não vai colocar moradia lá, vai ter gente morando nessas áreas, né, junto das indústrias. Então, o adensamento é baixo. Mistura de usos baixos, ainda vai ter comércio pequeno porte, ideia é mais atividades industriais logísticas, e tamanho do lote grande, né? Que é esse tipo de demanda que tem para esse tipo de atividade industrial e logística, geralmente são lotes grandes. Tem essas áreas, então, que é a zona de desenvolvimento rural, né? Que a ideia é promover o desenvolvimento de áreas rurais, com incentivo à agricultura orgânica familiar, integração campestre. Muitas delas não têm esse uso atual, muitas delas vão continuar não tendo esse uso futuramente, mas a ideia é que essas áreas, nesse momento, não sejam alocadas para ocupação urbana, porque se a gente ocupar isso aqui tudo, são quase 6.200 hectares de área urbanizada. É muita coisa. Essa ideia, Balneário Camboriú, que é aquela área de verticalização, toda aquela área de verticalização é 300 hectares. É como se a gente estivesse jogando aqui 20 vezes Balneário Camboriú. Para ser urbanizado, a gente não vai ter condição de ter fôlego para dar qualidade para tudo isso. Né? Então a gente tem que fazer isso com cuidado. Né? Essa é a nossa preocupação. Nesse momento, a ideia é dar não são áreas que têm condições ambientais muito, né, assim, muito, claro, tem curso d'água aqui no meio e tal, mas não são áreas, né, de morraria muito íngreme, mas são áreas que nesse momento não sei. Então a ideia é adensamento, né, adensamento baixo, né, mistura de uso baixo e um módulo mínimo, né, o tamanho do lote com módulo rural. As pessoas podem fazer muita coisa nessa área. Pode ter atividade econômica industrial, de pequeno porte, pode ter atividade econômica comercial, pode ter até fracionamento. A pessoa pode, né, pegar uma gleba de 10 hectares e dividir em 5 de 2, ter 2 ou 3 casas ali dentro. Então, a pessoa pode fazer muita coisa nessa área econômica, ela só não pode parcelar. Ela pode trazer atividade econômica para ela, pode gerar renda, ela só não pode lotear. Né? Então, essa é a lógica para esses setores. E a gente tem as ZVC, que são as zonas de valorização comunitária, que são essas amarelinhas. Então, a gente tem aqui a Sorocaba, tudo é Sorocaba, né? Mas só para localizar Sorocaba do Sul, Sorocaba de Fora. A gente vê que Sorocaba de Fora e São Mateus são aquelas com uma mancha mais estruturada, maior, né? Porque são as áreas que tiveram um crescimento mais representativo nesses últimos anos. A gente fez isso num estudo bastante cuidadoso que aconteceu nos últimos 15 anos para cá. Então, teve crescimento. Algumas das localidades, como Sorocaba do Sul e São Mateus, cresceram mais ou menos nos últimos 15 anos em área, cerca de 40%, assim, de área de expansão, com muita área interna ainda não ocupada. Então, a gente está dando uma margem para além disso, né, uma borda um pouco maior ainda, a ideia é que a gente possa ocupar, né, possibilitar o cancelamento e loteamento nessas áreas internas disso. Para que essas áreas se construam, tenham comércio, tenham serviço, tenham um pouco mais de atividade, né, ofereça condição para vocês terem uma qualidade de vida maior, acesso a serviço, a comércio, a um lote um pouco mais barato.
né? Mas a gente não pode alargar demais. Né? Grande questão, por favor. Entrou o avanço nessa região aí, A Manso está mais aqui para cima, né? mas não pegou nada, daí o avanço. Não pegou com o núcleo urbano. A gente usou alguns critérios de quantidade de moradias e tal, e o Amanso não entrou nessa Aí categoria. pegou aquele avanço. A Amanso continuou como área rural. Ah, como uma rural. Então a gente utilizou alguns critérios, né, daquelas que tiveram maior crescimento, que já tem um conjunto maior de unidades de moradia, né, para possibilitar esse tipo de situação. Mas o vereador acha que lá tem alguma necessidade específica? Não, lá vamos ver o que se encaixa certinho na área rural ali. Deles. Lá talvez vai ser exploração do turismo lá, né, futuramente. Lá tem patrimônio. De cabana, alguma coisa nesse sentido. Então a lógica para essas aqui é de adensamento baixo, mistura de uso baixo, não tem comércio, tem serviço, mas não ter equipamentos grandes, é ter um supermercado grande, não, o supermercado é bom, né? Mas um hipermercado, não ter, porque isso vai trazer para. Você vê que esse tipo de atividade econômica nem procura uma localidade como essa, né? Elas procuram onde tem mais acessibilidade. Né? Mas a ideia é não viabilizar esse tipo de empreendimento. Então, mistura de uso baixo, não quer dizer que é só moradia, quer dizer que a gente vai evitar usos muito impactantes aqui nessa área, e lotes de pequeno e médio tamanho. Tá? Então, lotes pequenos, você pode até discutir, olha, lote pequeno aqui, a gente está de acordo com o pequeno, mas acho que o pequeno é 200 metros, 350. Vocês podem sugerir ali, não tem nenhum problema. Mas a ideia é também viabilizar a ocupação dessas áreas todas que tem ao redor desses núcleos, para poder ter loteamento que as pessoas que moram aqui possam vender, possa ter a família, o filho junto, possa vir alguém de fora, mas no sentido de organização, vinculado ao núcleo que já existe, sem ficar puxando muito a força para fora, porque se a gente estica demais, a gente não tem condição de trazer qualidade para os moradores. Né? E aí a gente tem as áreas, as zonas de proteção de ecossistemas naturais, que são essas áreas, quase todas elas formadas por topo de morro, as áreas de proteção ambiental. Não são áreas ocupadas, né, mas proteger as áreas de morro de grande relevância ambiental, bem como valorizar a paisagem natural. Então a ideia é que a pessoa mesmo nisso aqui, né, se ela não tiver em APP, ela pode ter uma edificação. Entendeu? Só que ela vai ter que ter o módulo fiscal, né, o mínimo do parcelamento do solo, e a ideia é de mistura de uso baixo, muito mais moradia do que qualquer outra atividade. Então essa, de uma forma geral, é um conjunto de diretrizes que a gente trouxe para o recorte de vocês. E aí, a nossa sugestão, agora, talvez a gente até possa fazer ao redor dessa mesa aqui mesmo ou numa daquelas lá? Tanto faz? O que vocês acham? Porque a gente fez os mapas todos e essas planilhazinhas que a gente apresentou aqui, estão todas aqui. A ideia é que vocês possam sentar entre vocês discutindo, a gente está de acordo com isso, olha, a mancha acho que está boa, não está, acho que a ideia de tamanho pequeno lote está adequado. Para a gente poder entender um pouco qual é a percepção de vocês sobre essa proposta. E a gente fica à disposição para tirar dúvidas, para colaborar no debate. Pode ser? Ô Samuel, mas aquela situação ali a gente consegue ver bem, se aproximar ali, onde é que no mapa para conseguir ver onde é que está. Ali tem um pouco melhor, não é bem preciso assim, né? Mas ela tem uma lógica. A ideia é que vocês consigam visualizar para cada região. Não, só tem para o recorte inteiro. A gente deu tudo para pesquisa. É porque é grande a área rural. A área rural é bastante difícil. Vocês precisam de mais mapas? Mas utilizando uma mesa daquela? Pode colocar. Tá. E aqui onde você tem comentando que talvez ali, daqui para cima é complicado, já tem muito urbano, porque já começa uma área um pouco mais acidentada, esse verde mais escuro aqui, né? Então, não sei se vocês gostariam talvez de marcar alguns pontos, olha, de repente daqui para lá, daqui até ali, e a gente pode depois ver se isso bate com a nossa proposta geral. A gente começou no cruzo lá, né? Vamos esquecer Sorocaba de fora, vamos começar de Sorocaba do incluso para cá, exemplo aqui. Só para o pessoal entender aqui, ó. A gente vai começar dessa situação para cá, onde é Sorocaba de dentro. Aqui é Sorocaba de fora. Aí a gente vem contornando essa e nós estamos aqui. Isso. Aqui. Daí essa área seria o quê? A permissão dela? A ideia Ela é toda a mesma área? Não. A gente tem aqui uma mancha amarela, mais ou menos, que pega essa parte aqui e sobe aqui, se não me engano, alguma coisa assim, não por aqui, não por aqui. Ela pega essa área aqui e sobe aqui, como aquela primeira mancha amarela. Está aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso, essa aqui. Ela tem duas áreas. Isso, e depois tem uma outra área aqui ao redor. E ao redor dela aqui tem outra área. É porque, na verdade, a área engloba tudo, né? Porque a ideia é que a gente possa consolidar esses núcleos, claro, se a cidade for crescendo, talvez depois expandindo, né? Mas isso aqui, a gente tem quase 6 km de distância aqui, né? Sim. E aí tu precisa pegar e liberar a ocupação, tu vai ter um loteamento aqui, outro aqui, outro aqui, outro lá. Isso vai ser muito problemático, assim, para a cidade de uma forma geral, né? Então a ideia
Aqui a gente tem muita área ainda não ocupada dentro desse perímetro aqui, né? Sim. Muita área não ocupada e a gente fez uma borda, né, um pouquinho mais alargada. Vocês terem ideia, de 2009 para 2014, essa área de ocupação aqui subiu de 20 para 30 hectares, mais ou menos, de área ocupada olhando por cima, assim, né? A gente está propondo um perímetro urbano aqui de 60 hectares por volta, mais ou menos. Está quase dobrando a área, como se fosse quase... Se a gente ocupasse todo o vazio que tem, mais essa área de expansão, a gente colocaria quase 4 ou 5 vezes a população atual. E a gente acredita que isso é bastante razoável nesse cenário de 10 anos. Daqui a 10 anos cresceu, amplia mais um pouco. Mas o que não dá é para simplesmente largar a mão e daqui a um tempo a gente querer organizar. Aí vai ser muito difícil, né? O problema é que os terrenos são grandes, né? São poucos donos dali, de Sorocaba de Fora até aqui. Aí acaba que, como é que dizer... Eles não querem vender e acabam não... Mas deixa só a título de informação, sobre essa área ali, acho que, por exemplo, quando tem conflito de zoneamento, pega um pedaço da área rural, Mas eu acho que até ali... um pedaço da área rural, a gente sempre adota o zoneamento menos restritivo. E nesse caso é a área urbana. Então, se tu tiver 10% do teu terreno em área nesse núcleo que ele está falando, e o resto na área rural, determinamento consciente, tu pode usar Isso a gente vai ainda criar esses critérios. Se vai ser 50, 60, 100. Não, isso aí não consegue. Eu digo que nessa distância tem poucos donos. Mais pessoas que vivem já são terrenos menores. Ali, aqui deve dar o quê? Uns 5, 6 anos, Sorocaba de Fora até ali, para esse terreno maior. O que dá o raio ali, mais ou menos, vocês tiraram da área mais consolidada que tem aqui, tipo aqui no centro, aqui, da igreja? A gente consegue medir isso? O que vocês tiraram mais ou menos no raio? O QGIS não, porque... Não, mas o QGIS não consegue abrir? Vai dar para dar um zoom? Não, o QGIS não, porque está sem internet, os arquivos Não vou conseguir baixar. online. O que eu acho que interessante seria, tipo assim, como tem uma área consolidada de Sorocaba dentro, tem uma área consolidada de Sorocaba de fora, o que teria mais ou menos é que fazer uma projeção de quanto que cresceu, que esse plano diretor é para 30 anos. Mas revisado a cada 10, né? Sim, mas 30 anos. Então a gente tem que ver mais ou menos o que cresceu naquela... Foi isso que a gente fez. Então, naquela região consolidada ali, vamos dizer que do eixo central, em 30 anos cresceu 1 quilômetro ao redor. Então a gente tem que mais ou menos colocar 1 quilômetro ou 1,5 quilômetro ao redor. Porque ele vai crescer mais ou menos da mesma forma. Mas esse que é o problema, sabe? O problema, vereadora, é se a gente ficar pendurando a urbanização em rodovia, estrada, ela é bastante... Não, mas aí a gente vai limitando, tipo, onde é o contorno, Isso, então vai deixar ele crescer. Então, mas ele daí cresce na forma industrial e não residencial. Exatamente, a gente fez isso, por exemplo, Sorocaba do Sul, Sorocaba de Fora, desculpa, foi a área... Sorocaba de Fora e 13 Riachos foram aquelas que menos cresceram de todas as localidades, cresceram cerca de 20% em área, né? Mas mesmo para essas áreas a gente colocou quase 50% a mais, então a gente já está criando um colchão bastante confortável, assim. Só que a gente não quer é que se a gente ocupa isso aqui, tudo, e coloca isso aqui tudo com um perímetro, a gente não vai estar em 50%, a gente vai estar em 20 vezes, 30 vezes. Não, aí a gente perde a mão. Eu acho, uma ideia que a água deveria ser o seu ari. Se quiser até colocar essa referência, a gente anota, né? Está tudo gravado aqui também. Subindo do canto do Bebão e até lá no seu ali. Entendeu? Aí ali pode delimitar, porque depois já começa a área de morro, entendeu? Além Como da já tem bastante área ocupada ali. Isso é o que a gente fez, a gente demarcou onde tem área ocupada. Está chegando lá, mas acho que assim, a gente poderia pegar aquela parte da onde o Gedim mora ali já inclui tudo isso. Não para cima. A gente também pode botar algumas situações do lado esquerdo e do lado direito também, né? A gente fez, então fomos os dois lados. Claro, que tem lado onde o rio está mais próximo, o morro chega aí. Ou também é um terreno que é muito grande, aí a pessoa tem a opção depois de parcelar uma parte com 2 hectares, onde tem áreas menores que não dá mais, tem que ser olhado dessa forma, né? Uma coisa importante, assim, a gente quer ver se a lógica geral está boa, mas na consulta pública isso vai estar preciso. E aí, ali vocês vão poder até contribuir com mudança. Igual tem hoje lá na Seclan, quando a gente vai lá, né? Isso. O documento final vai ser assim, né? E na consulta pública vai ter tempo ainda de questionar isso. Tem a consulta e tem a conferência final. Então, assim, 2 momentos ainda de discussão e debate, né? O que a gente gostaria de validar são essas lógicas, né? Olha, uma ocupação com um raio de expansão que a gente tem aqui. Foi o que veio da oficina anterior. Foi, olha, um planejamento, um crescimento moderado e cuidadoso, né? Foi a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente quase dobrou a área de urbanização aqui de Sorocaba do Sul, de 30 para 60 hectares. É bastante representativo. Então, assim, e se daqui a 10 anos cresceu, ótimo, a gente
amplia, né? Essa é um pouco a lógica, não é uma bala de prata, né? Sim, eu acho que essa visão aí correta é um pouco até fácil de ver o crescimento ali, né? Isso, E a gente botar mais ou menos a mesma proporção e ver por onde é que cresceu. Tipo, o canto do Bepão foi um canto que cresceu bastante, o canto daqui do São Luís da Maiquinha cresceu bastante. O canto do Tibica já quase não cresceu nada. Isso, como o Sorocaba de fora quase não cresceu. Exatamente, a gente mais ou menos trabalhar em cima daquela proporção ali, dar mais uma afinada, para na próxima rodada, que seria a quarta, a gente já está mais... Não vai ter quarta rodada, tem depois a consulta pública, que é o documento completo que todo mundo vai poder contribuir. Tá? Mas vai ter mais dois momentos de discussão, a consulta pública e a conferência final. Então, mas aí na consulta pública já vai estar mais ou menos finalizado. Não, aí é o documento, o mapa preciso. Né? A gente só não trouxe para precisão justamente para não ficar... Mas aí dá para fazer algumas alterações? Não, é preciso, o mapa é feito, mas aí dá para alterar, tanto na consulta pública quanto na conferência. Eu acho que a consulta pública vai dar mais uma visão para a gente ver até onde é que a gente vai e mais ou menos a gente poder mais ou menos basear o que a gente achou, se está certo, está errado e tal. Claro. Porque também é difícil também, dessa forma, a gente fazer uma precisão. Não, mas a ideia é não ter precisão no sentido da linha. Mas não precisão, mas tipo assim, mas até na próxima, se fosse, aqui mais ou menos vai crescer um eixo de 1,5 km, 1,8 km, para a gente mais ou menos saber o que se deslocou. Tipo aqui, nós estamos na igreja hoje, a gente não sabe se o crescimento vai ter para a mansa alguma coisa. Se abrangiu, vamos dizer que abrangiu 300 metros para a mansa. Mais ou menos a gente tem uma noção. 1 quilômetro. Ou seja, nós tem que passar a faca de tudo, que já existe uma indústria hoje ali. Mas sim, uma coisa importante, se vocês quiserem dar esse parâmetro, olha, para nós seria interessante daqui até o tal local. A gente bate depois aqui. Né? A gente só não queria era que fosse essa... No meu ponto de vista aqui, hoje, assim, falando aqui e conhecendo um pouco a região, eu acho que a gente hoje deveria de ir até o final do asfalto, talvez mais uns 200 metros para frente ainda. Aqui, o final do asfalto, 200 metros para frente, que é uma região que cresce bastante, não tem tantos problemas, vai ser residência, não vai ser industrial ali, e faz uma ligação com outro município que vem lá para cá, que é o Timbé. Então tem um fluxo grande ali. O Amanso aqui é mais limitado, até onde é que já tem mais ou menos as casas hoje. Essa área que já está consolidada aqui, que é o São Luís Dona Mariquinha, não tem muito o que expandir também, é mais ou menos o que está ao contorno, porque não tem muito... Já está loteado. Tipo assim, não tem muito o que expandir. Aonde está as casas hoje, alguma coisinha mais para frente, mas ela vai inchar. Ela não vai crescer, ela vai inchar. Tem muitas áreas vazias dentro dessa área. O canto do seu Tibica aqui é um canto que não tem o que crescer, é limitado, é sem saída. Ô Douglas, o canto do Bepão, até onde vocês pensam o final? Eu acho que o canto do Bepão, depende da situação, a gente dá lá no final. Não, lá no final acho que já é limitado, lá não. Lá não tem que crescer mais nada. Não, lá não. Pessoal, eu acho que seria interessante discutir os núcleos, se são realmente esses os núcleos, apesar de não ter a delimitação exata, né, e por onde que eles estão passando, mas para ver a pertinência, principalmente os parâmetros que foram apresentados pelo Samuel, sobre aquele baixo, se é realmente isso, a questão da diversidade, tamanho de lote, quem está sendo pequeno e médio. Porque essa questão do detalhamento, realmente, do limite das áreas, isso vai vir na consulta pública, né? É bom acho que vocês colocarem, porque a gente dá uma balizada, né, na proposta, assim, sim. Mas também acho que discutir isso. Discutir realmente esses núcleos, assim, né? Eles vão fazer. Assim, mesmo que a gente não tenha a definição até onde vai certinho, igual falou a Jerusa, pelo menos a gente vai entender se aquilo que está dentro do amarelo satisfaz a necessidade de vocês. Assim, quando a gente estender o amarelo até um ponto onde é o necessário, esse amarelo atende à necessidade. É que hoje a gente não sabe até onde o amarelo vai. Então, mas tudo bem. Esquece o amarelo. Isso. Esquece o amarelo. Como se a gente estivesse fazendo uma festa. A gente pode não saber quantos convidados são, para saber quanta comida tem que comprar. Mas a gente sabe o que vai estar no cardápio. A gente sabe que vai ter brigadeiro, coxinha, beijinho. Mas deixa o pessoal vir passar fome. Não. Aí chegando perto, a gente fala assim, você ficou de responder. Aí, qual é o resultado? Você vem ou não vem para a festa? Todo mundo que disse sim, deu 200 pessoas. Então a gente sabe agora que a gente quer esse cardápio para 200 pessoas. Entendeu? Por isso que é interessante saber, são esses núcleos mesmo, não são? Depois a questão da delimitação, a gente consegue fazer o refinamento. São três aqui, são 3 aqui, né? Mais 4 mais lá. São Mateus, São Marcos, 13 Riachos e Ribeiro. Verdade. Dois núcleos aqui em Sorocaba do Diante e em Sorocaba de Floresta. E o canto do Bepão ali, que é uma possibilidade de trocar, mas não é possível até lá. Ali é uma ligação só. Ali é os dois, o canto do Bepão com a lá em cima está uma coisa só.
Ali tá Ali está Sorocaba de fora e Sorocaba de dentro. Na verdade, é um Sorocaba dentro e Sorocaba fora, né? O canto do Bepão e aqui do Sorocaba da Mariquinha não pode ficar de fora porque já tem muita área loteada, como o Douglas falou, vai precisar dessa demarcação para poder regularizar. Então são esse trecho de Sorocaba de fora ali até na Dona Seu Ari, já é um trecho que são de proprietários que tem a possibilidade de fracionar também, sim. Na área rural, acima de 2 hectares, porque são terrenos que têm 40, 50, 80 hectares, 20. O que a gente tem que cuidar, o que a gente tem que cuidar ali. Eles não vão ficar prejudicados nesse nível, não, porque eles vão poder fazer e vai continuar tendo essa área rural, né? Não vai ficar tão. O que a gente tem que cuidar ali é o lado esquerdo, que tem que atender aquele canto Eliseu, né? Talvez não seja vir o lado direito, mas vir o lado esquerdo lá. Entrar ali no canto do Exatamente. A gente pegou toda a área já ocupada, a gente já tem casinhas, né? Tem casinhas. Eu acho que basicamente é mais ou menos isso aí, a gente tem que dar mais. Mas a lógica geral, por exemplo, de não ter muita mistura de uso grande aqui, sabe, um comércio maior porte, que gera comodidade, a questão do tamanho do lote nessas áreas ser pequeno e médio, né, para possibilitar Eu acho que pequeno é que o grande, na verdade, ele já tem a opção, né, de tirar a matrícula de uma área grande. Qual é o lote mínimo que tu acha que tem que ter aqui? A quantidade, O lote mínimo, na metragem? Eu não sei, mas tipo assim, vamos dizer, a gente também vai ter 360, 200... Não, a gente vai dividir talvez um pouco por ruas também, porque tem ruas aqui que são muito apertadas. Mas eu acho que... Não, mas não é nem questão do regulamento. 360? Não, eu acho que deveria ser no mínimo 500 metros. Mas só que o lote aqui que já foi loteado... Mas 500 metros... 500 é muita coisa. 500 metros fica... Mas nós estamos falando de uma área grande, eles estão numa área grande de sítio, né? O problema é que não é Mas a gente vai poder continuar. Mas aí também, tipo assim, nós não podemos deixar a coisa, tipo assim, ó, foi feito tudo errado e nós aprovar para ficar errado. Mas se tu fizer 500 metros hoje, 90% do que tem não tem. Uma coisa é isso, e outra coisa importante... 90% não Vai vai. resolver. Ela tá arrumando ali para fazer a casa dela. Quanto que é? Aqui é? Mas só uma questão importante, a gente regula o tamanho mínimo de lotes para evitar, mas pode ter de 500, 600, 700. Não, sim. É o mínimo. É o mínimo. Sim, mas é assim, ó, Eu acho que, na minha opinião, tem que ser 360 nessa média, 300, 12 por 12. senão parece que muita gente não vai conseguir... 12 por 30 também tem bastante terrenos aqui que não vão poder ser regularizados. Eu sou Do filiado canto do de Bepão, do canto do Bepão tem, que eu conheço, sabe que eu andei isso aqui, tudo casa da Riga. Mas é que, tipo assim, o que Aqui atrás, aqui, eu não sei como é que você chama aqui. Aqui tem um Aqui loteamento. Não, aqui dá. Lá no seu Dorico também. Mas eu acho que é uns 360. Mas o que nós temos que pensar é uma coisa assim, ó. Não adianta a gente tentar, meu ponto de vista, né? Não adianta a gente tentar resolver o problema de todo mundo e todo mundo criar um problema para nós depois. Por quê? Daqui a pouco faz um lote muito pequeno. O cara bota o carro na frente de casa porque não quer botar na frente do portão. Mas aí o que acontece? Nem na frente da casa com o portão cabe. mas Aí fica pegando do vizinho. são 12 por 30, cabe no portão, mais um estacionamento. Seja, vamos trabalhar, né? Igual tipo assim, não podemos apertar demais, porque daqui a pouco o carro não cabe nem na frente do Não dá nem pra terreno dele. plantar árvore, né? Não dá nem na frente do terreno dele. Aí o que acontece? Ele não entra ele bota na frente do vizinho e começa a atrapalhar. Isso existe lá em Tijucas hoje? Nas casas de ginásio. Fazia 3 portão e não podia parar o carro na frente da casa de ninguém. Aí a rua era pública e não podia estacionar. Aí depois cancelaram. Aí é mais ou menos 12 por 30, 300 metros, 360. Mas é 15 por 30, né? 15 por 30 já os loteamentos tem 360 metros vai quase abranger todo mundo. Que é o que o André tinha comentado. Não dá para fazer duas pequeno, É que tu regula pelo mínimo, né? A pessoa até pode ter 450, mas o menor... Pode fazer maior, né? Até a diferença é pequena entre eles, no final das contas, né? Não pode fazer menor que 360. Eu acho que assim, na área urbana, aqui na área rural, a gente não poderia aprovar menos que 360 metros quadrados, que é o mínimo que hoje seria na área urbana, na verdade. A gente está sugerindo menor em algumas áreas, 250 metros. Sim. Mas em áreas pelo onde... custo. Pelo custo. Mais baixo para a zona urbana. Para a zona urbana de transição. Eu acho que 360 metros aqui seria um bom começo. Assim, ele está propondo não, a gente ainda veio isso da comunidade, na verdade. Não assim, para a gente, essa questão do ajuste fino, mas assim, para a gente está claro, talvez, que as diretrizes estão caminhando no sentido certo. Né? A questão do tamanho do lote, questão de uso, de atividade, a questão que pode ser que vocês talvez tenham uma dinâmica, como é que a demanda
de esticar um pouquinho mais para ele de um lado para o outro, né? Isso eu acho que está consulta Eu acho que pública. pode ser criado uma área única do Eliseu que falou lá. É que como a gente está aqui, a gente tá vendo que, tipo, do lado aqui, tem outro que se chama de onde eu estava falando. E aí tem uma bolha ali. Exatamente, ali ocupação. Ali já tem Ocupação. ocupação. Como é que é o nome da localidade ali? Ali é o Tibete. Ali é o Tibete. Tibete é divisa com... Depois da ponta do Cariano. Não, mas aqui Não, é aqui atrás aqui. Aqui É porque daqui, ó, daqui sai pra Tijuca. Lá não tem morador na ponta ferroviária. Aqui deve ter uns 2 mil aqui atrás. Aqui é o Então ela tá vindo Fabinho, Como é né? que é o nome? Tibete. Timbé. Então ela está vindo de lá para cá. E tem a divisa de município. É bom, é bem ondulado e tal. Só que o que acontece? A gente está sabendo que o fluxo maior de veículos vai ser aqui, ó. Então amanhã, se tiver um mercadinho, vai ser nessa O geral. pessoal vai descer e vai pegar o seu controle. Exatamente. Mas tá Mas ali uma área pode ficar grande. Né? O Timbé já cresceu muito. Uma coisa que eu pergunto para vocês, que tipo de atividade, tipo de uso vocês imaginam que possa ter aqui além da moradia? Só o comércio local. Comércio local. Agropecuária, Sim, claro. mercadinho, talvez uma oficina mais tarde. Mas é Nada- interessante nada pra de gente grande ter um porte. restaurante, por exemplo. Não, mas o restaurante é de porte pequeno também, né? É um porte Mas pequeno. porte pequeno. É tudo porte pequeno. Não vai se instalar uma empresa aqui por causa do deslocamento. Indústria, essas coisas. Aqui tem madeireira, marmoraria. Tem madeireira. É tranquilo essa Tranquilo. madeireira fica com barulho e tal. Mas eu acho que é bem tradicional. Vai já, né? Vocês já estão instalados aí, né? Já é de- Vão incentivar muito novas, né? Já é de origem já. Entra na lógica dos tolerados ali, né? Madeireira antes da ocupação. Madeireira foi o que derrubou essa. Não, mas ele planta. Ah, derruba, mas planta, né, Douglas? Mas nenhum Planta lugar. agora, né? Antigamente eu acho que Não, ele não. Mas lá, E vocês acham assim de mas andar? lá em Barreiros também. Mas lá em Barreiros, quando é distante, também não me conta assim. Meu filho, ele Tinha barro. tinha 3 anos, o Daqui ia plantar e ele ia junto. O DAC tem bastante floresta. Mas lá em Barreiros também. Lá também não veio assim pronto. Não. madeira que é. Não, eu falei. Em relação, assim, por exemplo, a questão de número de pavimentos de andares, 2 andares? Eu acho que 3, né? Hoje um sobrado, alguma coisa normal, 2, 3 andares. 2 andares é normal. Mas você não quer prédio. Vocês não imaginam O 4 prédio eu acho que não tem nem estrutura, né? Nunca vi, dá um sobradinho, mas acho que 4 andares, um prédiozinho, acho que dá, né, cara? 4 andares. Aí começa já a aumentar a densidade dele. Eu acho que no mínimo 3, porque depende do terreno que tu vai fazer, se tiver uma ondulação, o cara faz uma garagem embaixo e uma casa Se de tiver andar. pilotinho, pessoal, claro. Já dá 3, Se tiver garagem embaixo. no mínimo 3. E a gente a pessoa vai usar o barranco e mais 2 andares. Não pode criar o cemitério. Cemitério. Deixa ali. Não é pra Cemitério precisar. está permitido em muitos lugares, né? Tem que ter. Cemitério e delegacia, está deixando tudo que é lugar. Delegacia Ele não vai ter que precisa. colocar bem no meio quarto. Delegacia pode acabar. Então, eu acho assim, eu pedi para vocês ficarem atentos também, a gente vai divulgar entre vocês a questão da consulta pública, a expectativa é de sair agora a partir do dia 13 de novembro, né? É dia 13 de Isso é, só para acontecer alguma coisa. Deixa tudo de lado. Aí a internet E aí nessa consulta pública vai dar os mapas todos bem delimitados, com as tabelas e tal, para vocês poderem olhar e contribuir e sugerir modificações a partir daquilo. Isso aí. Aí tem opção de parcelar em mesmo. Mas acho que de forma geral, acho que é isso aí. Antônio do Anjo, mesma coisa, o Juninho também, são área grande, se vocês quiserem parcelar em Tem uma situação como essa também, né? Tinha uma situação que eu queria regularizar também, né? Tem, em São Mateus ali, mas ali é da 900 e poucos metros. Mas já tem as casinhas todas lá? Sim, é na geral. É, Eu acho que ali em São Mateus é mais em volta da geral mesmo, né? as duas, né? A Sorocaba Não tem do Sul ramificações. e São Mateus ficaram mais assim, né? A linha geral mais ou menos com 60 Ele não tem hectares, ramificações, né? Tem uma subida de morro, daí tem a volta que dá para sair em São Paulo, daí não tem muitas ramificações. É mais tudo em volta da geral mesmo. É uma área que quase não cresceu, foi 13 hectares. E deixa o lado esquerdo. Assim, de expansão, tem casas dentro, né? Poder ir ligando. Tem quase nada de expansão. E depois a cada 10 anos vai acabar. Sim, claro, vai ter que ter um meio termo agora para poder ver como vai funcionar, porque tem que ter uma. Não tem como fazer todo mundo, são 7 Na verdade, 10 a gente vai calcular aqui, assim, ó, aqui não cresce.
É, que a gente contou assim, a gente contou o telhado com o telhado. E aí assim, teve o telhado, você vai quase 40% de telhado só. Foi 120 para 130 assim. Teve um crescimento da população. Então essa parte foi o isso, vai indo. Ah, não, o navio também está. Não tem ninguém. Aqui tem um, aqui também. Aqui na Isso, é. Tem um cara daqui para eles fazendo um condomínio rural. Quando eu chego lá, vai olhar, cuidar. Não, lá. Mas tem coisa que ainda faz gramadas. Não tem mais parte da Eu acho que você falou sobre o tempo do Eliseu, antes do Eliseu, né? É que eu estou tentando anotar a informação falando. Mas ele tem uma investigação. Eu estou tentando anotar para cá. O lado esquerdo. Não, essa é porque eu escrevi. Vai ser o lado esquerdo, visual. Porque lá já tem uma área consolidada. Se você botar o lado, essa área final já tem uma área consolidada. Então, para contemplar ele, por esse amarelinho aqui. Aí vai ter o lado esquerdo, alguma coisa ali para a gente tentar. A gente não tem como a gente retirar mais aquelas famílias lá. E todo mundo passa na estrada ali, a gente não vê. Pessoal, podemos tirar uma foto para registrar o momento aí, tá tudo gravado e vai tentar. Se a gente tiver alguma dúvida específica sobre a delimitação. E aqui tem uma passando do capa?